Oi! Então, como vocês sabem, já está no meio do inverno. Eu vou falar para vocês alguns cuidados e algumas coisas que vocês devem e não devem fazer durante o inverno. Começando pela questão do inverno em si. O inverno aqui no Brasil é muito diferente de lugar para lugar, de região para região. Às vezes dentro do próprio estado pode ocorrer uma grande diferença. Por exemplo, eu moro muito próximo do litoral, menos de 2 quilômetros. Nós estamos agora no inverno e está chovendo. Está chovendo bem menos do que o normal, mas está chovendo. A poucos quilômetros daqui está no auge da época seca, né? Só vai ter chuva em abril. O tempo está frio, mas não está chovendo. Então essa diferença também vai moldar a forma como você vai lidar com sua rosa do deserto. Está seco, que está chovendo, se a temperatura caiu, se a temperatura não caiu. Primeiro, se sua planta entrou em dormência, ou seja, as folhas começaram a ficar meio avermelhadas, ela foi perdendo a coloração e as folhas caíram, e ela está completamente sem folhas, sem flores, e a parte da base, do ápice dela está bem grosso, né? sem se desenvolver. Sua planta está em latência, está em dormência, então deixa ela quietinha lá, com a vidinha dela, está guardando as energias dela para quando a primavera voltar. A rega dela, você não precisa regar tanto, você pode regar, se tiver chovendo, né? Você não precisa fazer rega. Se tiver um clima mais seco, mais frio, você rega uma vez na semana, rega muito pouco. A adubação é a mesma coisa. Se você fez uma adubação no começo do inverno, antes da sua planta entrar em dormência, você só volta a fazer outra adubação quando acabar, né? O inverno, lá para agosto, mais ou menos, finalzinho, meados de agosto, começo de setembro, você faz uma adubação que ela vai voltar a sair da dormência e ela vai precisar desses nutrientes extras. Você não poda, você não faz poda de raiz, não faz transplante, não faz poda de galhos, você deixa ela quietinha lá, tá bom? Só tomar cuidado para ver se não tem algum tipo de praga, né, nas pontas de galhos, essas coisas. Fora isso, deixa ela quietinha, ela não vai morrer, ela está lá guardando as energias dela. Se as suas plantas, como as minhas, elas não entrarem em dormência, estão florindo normalmente, né, estão com os problemas que toda rosa do deserto tem, você tem que mudar alguns hábitos também. No meu caso, está chovendo, então se chove no dia, eu obviamente não rego. Os vasos. O vaso no inverno, é bom que a planta já tenha sido transplantada antes do inverno. No outono, assim, você tenha feito o transplante para não ter que mexer na planta agora no inverno. Eu costumo usar vasos proporcionalmente pequenos em relação à planta, tá? Que ela ocupa bem o espaço. Até porque quando chove, independente da posição que a chuva cai, ela não consegue entrar tanto no vaso, tá? Não vai encharcar o vaso. E o substrato, como é bem drenado, eu sei que a planta não vai ficar lá boiando na água completamente encharcada. Isso é uma vantagem. Quando o vaso é assim mais profundo, é a mesma coisa. Eu mantenho sempre aquela regra que eu já disse para vocês. São 3 dedos da parte mais larga da planta. Pode ver. Que é uma área boa. Se chover e cair aqui água, não vai ser água suficiente para a planta se afogar, digamos assim. E o vaso é bem drenado, tem uma quantidade boa de pedrisco no fundo. O substrato é bastante arenoso, que deixa a água passar. Então eu sei que eu não vou ter esse problema. Transplantar agora não é bom, tá, gente? Se você já tem uma planta que está sofrendo, o ideal seria você tirá-la da intempérie, né? Tirar da chuva e esperar o verão, a primavera, o verão, para fazer o transplante. Se você for mexer na planta, for inevitável, se a planta está com uma podridão, alguma coisa, faça com muito cuidado, né? Você retira só a podridão. Vocês lembram dessa planta aqui? Que foi a planta que teve eu removi a raiz que estava com podridão
E vocês lembram que eu não mexi nada em capilares. A planta precisa de capilares para poder se desenvolver, então, para ter energia. Então, qualquer ferida, qualquer coisa que você faça nesse clima que está muito úmido ou está muito frio, não é vantagem. Aproveitando, eu vou responder a pergunta de uma pessoa, uma moça. Eu não estou lembrando no seu nome, tá? Desculpa, mas você deve estar assistindo, você sabe o seu nome. Ela perguntou por que eu não fiz a poda de galhos ou por que eu não desfolhei essa planta quando eu fiz aquela intervenção. E como eu disse no vídeo, essa planta tem algumas características de brócolis, tá? Que são esses galhos que nascem na base. Ela não produz gemas latentes. Principalmente na base, todas as gemas dela criam galhos. E o que acontecia? Se eu cortasse o galho, eu teria que cortar todos os galhos, inclusive esses da base. O que ia mudar um pouco a característica da planta e eu não queria isso. A outra opção que ela dizia é sobre desfolhar, né? Tirar todas as folhas. A questão da desfolha é o seguinte. A situação que as pessoas cortam os galhos é para poder diminuir a perda de água por evaporação, transpiração da planta. E o que acontece? A planta já estava com algum problema de podridão. Era uma raiz que já estava comprometida, mas a planta estava se nutrindo pelos outros capilares e já não estava se nutrindo mais por essa raiz. Então, o fato de eu tirar essa raiz não diminuiu a capacidade de nutrição da planta, porque já era uma raiz comprometida. Se eu desfolhasse a planta, ela ia perder a seiva de cada folha que eu fosse remover. Então a planta já estava perdendo um pouco de seiva pela raiz. E se eu removesse as folhas, ela ia perder ainda mais seiva. Então eu optei por não remover as folhas. E a planta, por si só, o que acontece? Ela corta o fluxo de seiva naquelas folhas que ela pretende descartar. Então, por si só, ela corta, reabsorve a seiva e deixa a folha cair, para não perder a água. Então ela não perde seiva nessa situação, ela mesmo se adapta àquilo ali e eu não vou ter problema. Se fosse uma intervenção maior, que eu perdesse muitos capilares, perdesse uma quantidade boa, eu realmente teria que fazer isso, fazer uma poda total na planta, deixar ela de molho lá, quietinha alguns dias, para depois replantar. O que não foi o caso, vocês podem ver que ela está aqui com as folhinhas dela, ela perdeu, sim, algumas folhas, principalmente na parte superior, mas do mais ela se recuperou bem. O caudex não murchou, não tem nenhum problema. O corte ainda não está enraizando novamente, mas isso é normal. Vai demorar um pouquinho porque a gente está no inverno. E eu aproveito para mostrar para vocês essa planta que ela muda de cor, a flor. A flor quando abre ela é dessa cor. E depois de uns dias, quando o sol com conta da luz, ela fica assim. Completamente cor-de-rosa. Voltando à questão do inverno. Outra coisa, não é bom, não é aconselhável você, por exemplo, fazer polinizações agora no inverno. A polinização, a vagem para se desenvolver, tem uma vagem aqui, para se desenvolver, ela demora entre 75 e 90 dias no verão. Ou seja, entre 2 meses e meio e 3 meses. No inverno, ela pode demorar até 4 meses, 120 dias. E se a planta entrar em dormência no meio do inverno, você acaba perdendo aquelas vagens e aquelas sementes. Então é bom esperar o verão. Se você realmente quiser, por algum motivo, sei lá, uma flor diferente que você tem lá, abriu agora, e você quer fazer isso, não tem problema nenhum. Eu fiz algumas polinizações. Essa planta aqui, ela forneceu pólen para outra planta. Essa daqui também. Eu abri aqui e e polinizei outra planta com ela. Isso aí não é proibido, mas eu já faço sabendo que vai demorar.
E como o inverno nós estamos na metade do inverno mais ou menos, eu acredito que dá tempo dele se desenvolver ainda a vagem. Outra coisa, não é bom você plantar sementes, né? Não é uma época boa para plantar sementes. Vocês lembram daquelas sementes da internet? Eu acho que plantei das 11 sementes, 4 brotaram das 11. Mas aí tem questão do tempo que elas estavam viajando, já tinha aí uns 4, 5 meses que elas estavam viajando, ou 6, eu não sei se ele me mandou da primeira vez que eu pedi ou se ele mandou quando eu pedi o reembolso. Eu não sei. Então não sei se ela está há 4 ou há 6 meses viajando, mas já eram as sementes meio baqueadas, como diz meu pai. Ou seja, de 11, 4 brotaram. A flor que é supostamente negra não brotou. Brotaram 2 egg roll e 2 da dupla. Eu estou tendo problemas, porque é o inverno e eu não quis esperar. Como as sementes já estavam viajando há um bom tempo, eu preferi não evitar e arriscar plantar agora. E o difícil é a questão da umidade, porque elas precisam de umidade para brotar, mas só que quando chove a umidade fica muito alta. Então eu comecei a ter alguns problemas na pontinha das folhas delas, principalmente as primeiras folhas, elas são muito finas, são muito sensíveis, então elas acabam murchando e perdendo a consistência por conta da umidade. Mas elas tá no segundo pazinho de folhas dela, tá brotando, então vamos lá, vamos ver. Mas é todo um cuidado. Quando tá qualquer solzinho que faz, eu tiro elas do pote, eu abro a tampa do pote no caso, deixo elas tomar sol direto, sem estar tampada, e quando chove eu fecho. É tudo um controle logístico aí. Como eu passo boa parte do dia fora, então eu tenho que meio que fazer uma previsão do tempo, como é que vai ficar. E na dúvida eu deixo ela na sombra e só pegar um pouquinho do sol no final da tarde, fechada e tal. Então é bem complicado você também lidar com sementes. Questão de adubação. O que é que você faz? Como eu disse, se sua planta está dormente, não adianta adubar agora. Se sua planta está normal, está nem aí, ela nem se tocou ainda que é inverno, você espaça um pouco as adubações. Você não aduba como deveria. Por exemplo, a cada 30 dias você intercala os adubos. 30 dias você coloca o 10-10-10, aí você coloca uma torta de mamão, uma farinha de ossos e tal. Você deixa esse espaço um pouco maior, porque mesmo não estando dormente, elas estão com o metabolismo mais lento. Tá? Você percebe muito isso quando você faz a poda. Você faz a poda, você percebe que ela demora um pouco mais para brotar, para rebrotar. Então você dá um espaçozinho um pouco maior nas adubações, porque ela está pegando nutriente de forma mais lenta. Mas você mantém a adubação porque a chuva, né, o excesso de chuva, o excesso de água, como o substrato é muito drenante, você acaba perdendo sempre algum nutriente. Então você mantém a nutrição, mas deixa um pouquinho mais espaçada. No mais você aproveita, né? Se sua planta está dormente, você aguarda que ela retorne aí quando o tempo esquentar. Se suas plantas estão assim, estão florindo normalmente, ou assim também, né? Ou como essa aqui. Essa é a planta do excesso de calor, tá? Outra coisa, já esquecendo, tomar cuidado com pragas durante o inverno. Eu tive problema com pulgões aqui. Lembra no vídeo sobre pulgões que eu fiz? Eu disse que eu não tenho problema com pulgões, raramente eu tenho problema com pulgões, por conta do jasmim-manga. Eu tenho 3 árvores de jasmim-manga na parte onde ficam as rosas do deserto. E aí o jasmim-manga ele atrai muitas joaninhas, e as joaninhas são predadores naturais de pulgões, cochonilhas e tal. E eu fiz, por besteira e por necessidade, a poda do jasmim-manga. Agora que estão voltando a brotar. Então, como não tinha mais o jasmim-manga e não tinha joaninhas, os pulgões começaram a atacar as rosas do deserto. Então eu tenho que estar sempre olhando para ver se não tem nenhum problema. E essa aqui, ela foi atacada.
E essa aqui foi atacada, como vocês podem ver, os pulgões sugaram a seiva quando ele era um botãozinho ainda, e ela ficou deformada. Essa deformação é causada por causa dos pulgões, eu só vi depois. Eu não estava meio distraído, sabe? Às vezes a cabeça da gente voa e a gente esquece disso. Esse aqui do lado não foi pulgões não, tá? Aqui do lado é porque eu fiz uma polinização. Por isso que tá assim. Então cuidado, que essa época os pulgões estão se reproduzindo, então bem complicado. Então você, quando for fazer sua rega, quando você estiver passando pelo seu jardim, você dá sempre uma olhada para ver se não está acumulando poeira. Poeira também é perigoso, porque a poeira nas plantas atrai o aranhiço, que é um ácarozinho, que também prejudica muito a planta. Então é sempre bom, cuidado com fungos. Normalmente você dá lá uma olhada na planta, se ela tiver com alguma coisa, você dá um jato forte de água, se for no caso de pulgões, ou se não com um pouco de enxofre. Se forem poucos, você consegue tirar até com a mão. Se você tiver tendo algum problema com fungos, você faz aquela aplicação de enxofre, de calda bordaleza nas folhas. Então tomem cuidado com suas plantas no inverno, independente se elas estão em dormência, se elas estão florindo, é sempre bom você ficar atento. Então é isso. O vídeo é só para deixar esse alerta para vocês agora no inverno, no meio do inverno, para vocês não terem nenhum problema e quando chegar a primavera, quando chegar o verão, vocês terem plantas bem saudáveis, bem bonitas. Tá bom? Até a próxima. Tchau.